Às 14h UTC do dia 29 de outubro de 2025, os registros internos de rastreamento do Observatório Lowell registraram uma mudança inesperada no brilho do objeto interestelar 3I Atlas. Simultaneamente, as medições de velocidade indicaram um aumento repentino de aproximadamente 1,2 km por segundo. Relatórios públicos oficiais da NASA, divulgados 18 horas depois, descreveram o brilho e a velocidade do cometa como seguindo o comportamento padrão de cometas, com uma rotação estável e previsível. Essa discrepância entre os dados internos e a comunicação pública permanece sem explicação. Por que esse atraso foi tolerado quando o protocolo padrão exige a divulgação imediata de mudanças significativas na trajetória? O 3I Atlas aproximou-se do periélio a uma distância de 0,25 unidades astronômicas, UA, do Sol, viajando a uma velocidade superior a 132 mil milhas por hora, aproximadamente 213 mil km/h, colocando-o numa trajetória hiperbólica que indicava uma origem fora do sistema solar. À medida que se aproximava do Sol, dados fotométricos de vários observatórios indicaram variações erráticas no brilho que não correspondiam aos padrões sinusoidais típicos esperados de núcleos cometários em rotação. Em vez disso, o brilho flutuava de forma imprevisível em relação às mudanças de velocidade do cometa. Quando o 3I Atlas acelerava, o seu brilho aumentava irregularmente. Quando desacelerava, o brilho diminuía de forma inconsistente. Os modelos convencionais de rotação de cometas afirmam uma correlação direta entre a fase de rotação e o brilho devido à iluminação regular das características da superfície. Que mecanismo causa esses desvios das curvas de luz de rotação estabelecidas? A análise das variações de brilho, usando dados do Observatório Lowell e do Laboratório de Pesquisa Naval dos Sensors, revelou mudanças de amplitude em magnitude de até 1,5 em poucas horas, excedendo os valores esperados em um fator de 3. O momento dessas mudanças de brilho correlacionou-se com flutuações de velocidade medidas por radar, variando de aproximadamente 131 mil a 134 mil milhas por hora, uma variação de energia equivalente à produção de energia de mais de 20 mil reatores nucleares ao longo de várias horas. Isso implica um processo interno que modula tanto a dinâmica rotacional quanto as propriedades refletivas do objeto, em vez de apenas efeitos externos da radiação solar. Que estrutura ou processo interno poderia produzir mudanças tão rápidas e acopladas? Dados espectroscópicos do SOHO e do instrumento NIRSPEC do telescópio espacial James Webb identificaram assinaturas químicas atípicas na coma, incluindo níveis elevados de moléculas de C2 e cianeto de hidrogênio, mas com variabilidade temporal significativa. Normalmente, a liberação de gases cometários diminui de forma previsível com a distância solar, mas o 3I Atlas exibiu flutuações abruptas, sem estímulos externos claros. Observações ultravioletas do telescópio Swift da NASA detectaram radicais hidroxila em quantidades correspondentes à liberação de vapor de água, que variou em um fator de 40 ao longo de um período de semanas, excedendo drasticamente os modelos padrão de evaporação de cometas. Além disso, a cauda empoeirada habitual estava ausente, substituída por um envelope gasoso difuso, sem dispersão de partículas sólidas. Poderiam esses padrões indicar uma estrutura interna não homogênea ou um mecanismo de liberação irregular? A modelagem de danos por radiação, liderada por pesquisadores do Instituto Real Belga de Aeronomia Espacial, sugeriu que o 3I Atlas possui uma crosta externa processada por radiação com cerca de 20 metros de espessura. Essa casca irradiada difere química e fisicamente dos núcleos típicos dos cometas do Sistema Solar, possivelmente levando a libertações irregulares de material e refletância variável da superfície. Tal crosta poderia isolar um núcleo interno, permitindo acúmulos de pressão ou transições de fase que alteram a rotação e o brilho à medida que os gases são liberados episodicamente. No entanto, a espessura e as propriedades precisas dessa crosta permanecem indeterminadas, e os modelos térmicos não conseguem explicar o rápido início dos picos de brilho que coincidem exatamente com os incrementos de velocidade. Por que é que esses picos se alinham tão precisamente com as mudanças de velocidade se forem puramente
provavelmente impulsionados pela sublimação? Registros observacionais paralelos revelam que o acesso aos dados brutos de telemetria e espectrais foi restringido por um período consideravelmente mais longo do que o normal. Os protocolos padrão de divulgação de dados para observações semelhantes de cometas especificam o compartilhamento público dentro de 12 horas após o evento. Os ficheiros de dados 3i Atlas foram mantidos em sigilo por 72 horas antes da divulgação limitada, com a explicação oficial, citando necessidades de calibração prolongadas, embora os registros de calibração do sistema de bordo não indiquem anomalias durante esses períodos. Esse atraso burocrático coincide suspeitosamente com janelas de pico de atividade, o que justifica esse excesso triplo na retenção de dados potencialmente críticos. Em simultâneo com a cronologia das anomalias físicas, as comunicações internas da Força-Tarefa FIB, da ESA, indicam a formação de um grupo de trabalho fechado dedicado exclusivamente à análise do 3i Atlas, com registros de reuniões e membros não divulgados. Este grupo controla alegadamente toda a divulgação de dados e estabeleceu novas hierarquias de acesso, elevando a autorização de dados do nível T2 para T4, excluindo efetivamente muitas entidades de investigação independentes e equipas universitárias. Como é que esta mudança estrutural na governança de dados afeta a objetividade e a abertura das investigações em curso? O radar espacial recentemente instalado pela JAXA detectou componentes de oscilação minúsculos na trajetória do objeto, inconsistentes com forças de desgaseificação puras, sugerindo possíveis mudanças internas de massa ou alterações estruturais que causam variações na taxa de rotação. Esses dados não foram refletidos nas atualizações oficiais da trajetória da NASA, que manteve um status estável e previsível. A divulgação dos dados do radar também foi adiada sem explicação, porque várias agências mantêm interpretações conflitantes da trajetória sem reconciliar ou abordar publicamente essas inconsistências. Olhando para o futuro, essas anomalias não resolvidas reforçam mutuamente um cenário em que o 3i Atlas exibe uma estrutura dinâmica interna complexa não considerada nos modelos cometários existentes. Se as variações de brilho estão intimamente correlacionadas com a aceleração rotacional, isso sugere um acoplamento entre a morfologia do núcleo e os padrões de liberação de voláteis. A ausência de poeira, combinada com divulgações de dados atrasadas e restritas e falhas na comunicação entre agências, levanta questões sobre uma potencial supressão de informações ou medidas de controlo preventivas. Que mecanismo dentro deste objeto produz mudanças sincronizadas de brilho e velocidade? Por que razão os protocolos institucionais se desviam tão marcadamente dos procedimentos padrão? Como estas discrepâncias afetam a capacidade da comunidade científica de desenvolver modelos precisos? As próximas semanas são cruciais, uma vez que o 3i Atlas continua a afastar-se do Sol, mantendo o brilho observável e as irregularidades rotacionais. A persistência observacional é o único caminho para resolver se estes padrões se dissiparão naturalmente ou revelarão uma peculiaridade estrutural mais profunda. Refletindo sobre as implicações, poderia um mecanismo interno desconhecido explicar as rápidas flutuações? Ou isto aponta para um tipo de objeto não padrão? Por que o diálogo científico está fragmentado, com declarações públicas divergindo da telemetria registrada? Isso representa uma falha nas estruturas de observação atuais ou um esforço predeterminado para controlar a disseminação da narrativa? A confluência de anomalias físicas e informacionais constitui um ponto crítico na compreensão dos visitantes interestelares. A clareza exige transparência e compartilhamento abrangente de dados. Até então, a verdadeira natureza do 3i Atlas permanece uma questão aberta à investigação racional e à verificação meticulosa. Precisamente às 13h45 UTC, em 31 de outubro de 2025, o equipamento fotométrico do Observatório Lowell registrou uma mudança crítica no perfil de brilho do 3i Atlas. Ao contrário das curvas de luz rotacionais estáveis típicas dos cometas, a luminosidade deste objeto exibiu oscilações erráticas, variando em quase uma magnitude completa, em intervalos tão curtos quanto 2 horas.
Simultaneamente, os dados do radar Doppler capturados pelo Laboratório de Investigação Naval dos Ethereals indicaram um pico de aceleração inesperado de 130.000 para 134.000 milhas por hora. A correlação física entre o rápido aumento da velocidade e o desvio irregular do padrão de brilho contradiz a dinâmica rotacional convencional dos cometas, que prevê flutuações de brilho claramente alinhadas com a fase rotacional e a velocidade de rotação uniforme. O consenso científico antecipa a rotação do núcleo do cometa como uma modulação de rotação de corpo rígido, gerando variações periódicas previsíveis de brilho à medida que as superfícies iluminadas refletem a luz. Ao contrário disso, o brilho do 3I Atlas não atinge picos ou vales em sincronia com os marcadores de rotação. Essa dissonância implica fortemente processos internos que influenciam o momento angular, como desgaseificação não uniforme ou mudança na distribuição de massa. A escala dessas variações é comparável à produção de energia da ordem de 20.000 reatores nucleares dos Isaonewa, quando vista como integrada ao longo do tempo e da extensão espacial. A análise dos dados espectrais do coronógrafo ultravioleta do Zorro e do espectrógrafo de infravermelho próximo do JWST revela diversidades químicas inesperadas. Emissões moleculares significativas de C2 persistem juntamente com emissões não radiais de cianeto de hidrogênio e radicais hidroxila, marcadores de vapor de água e espécies orgânicas ativas. A intensidade dessas emissões flutua independentemente da proximidade solar, contradizendo os modelos de sublimação baseados apenas na irradiância. A ausência de uma cauda de poeira, verificada por campanhas de observação coordenadas SOHO, Stereo GOES, permanece inexplicada pelos mecanismos tradicionais de libertação de partículas. A hipótese predominante envolve um manto de gelo de CO2 que inibe a erosão do gelo de água, mas o desaparecimento repentino desse manto pouco antes do periélio e a subsequente explosão de desgaseificação permanecem sem explicação nos modelos revisados por pares. É importante ressaltar que o acesso e a divulgação dos dados de telemetria revelam anomalias processuais. A prática padrão da NASA prescreve que os ficheiros brutos de espectrometria sejam publicados publicamente dentro de 12 horas após o desencadeamento do evento. Os dados relativos ao 3I Atlas foram colocados em quarentena por 72 horas, com a razão publicamente declarada de atraso na calibração do instrumento. No entanto, os diagnósticos internos do sistema registraram operação de rotina durante esse período. Este apagão prolongado coincide com a janela de tempo correspondente ao pico de atividade anômala e irregularidades no brilho e na velocidade. Porque não houve uma explicação contemporânea ou transparência na divulgação dos dados. Este atraso excede os padrões em 6 vezes. Dentro dos círculos institucionais, a ESA confirmou a criação de um grupo de trabalho de alto nível e sob embargo chamado FIB, encarregado especificamente de gerenciar todo o fluxo de informações e análises relativas ao 3I Atlas. As listas de membros e as transcrições das reuniões permanecem confidenciais, e o acesso aos dados foi reclassificado para um nível de segurança mais elevado, T4, restringindo a análise em tempo real a investigadores universitários e independentes anteriormente autorizados. Isto representa uma mudança em relação ao protocolo de acesso aberto típico para corpos menores do Sistema Solar. Esta centralização serve o rigor científico ou o controlo da informação? Uma análise mais aprofundada dos resultados do radar espacial da JAXA indica perturbações não gravitacionais subtis, inconsistentes com a simples libertação simétrica de gases. Os componentes menores de oscilação registrados sugerem uma redistribuição dinâmica da massa interna ou alterações estruturais desconhecidas que influenciam a rotação. Estes sinais não foram incorporados nas atualizações públicas da trajetória da NASA, que mantém um relatório de trajetória nominal e estável. A discrepância entre os relatórios das agências amplifica a incerteza. Por que razão as trajetórias contraditórias não são reconciliadas publicamente? Os dados combinados apontam para um mecanismo interno complexo que modula tanto o estado rotacional quanto as propriedades refletivas.
A correlação incomum entre brilho e velocidade do objeto pode significar ventilação episódica ou transições de fase dentro de um núcleo não homogêneo, possivelmente em camadas ou contendo materiais exóticos. A ausência de cauda de poeira e explosões voláteis desalinhadas com os efeitos da radiação solar implicam irregularidades internas, em vez de fenômenos impulsionados pela superfície. A falta de partilha aberta de dados impede a comunidade científica de desenvolver ou refutar modelos adequadamente. Investigadores independentes enfatizam que, até que o acesso irrestrito aos dados seja restaurado, a verdadeira natureza do comportamento anômalo do 3I Atlas permanecerá oculta. A questão permanece: a complexidade estrutural interna por si só explica essas observações ou isso aponta para fenômenos não reconhecidos? O relógio continua a correr. À medida que o 3I Atlas se afasta do periélio, observatórios terrestres em todo o mundo preparam-se para campanhas de meses para monitorizar a sua atividade em declínio. No entanto, persistem lacunas críticas na disponibilidade de dados, juntamente com narrativas institucionais contrastantes. Estas condições fomentam um ambiente de informação propício à especulação, mas sem clareza. A justaposição não resolvida de anomalias físicas e opacidade burocrática obriga à reflexão: que dados críticos permanecem não divulgados e por quê? Quais são as implicações potenciais se essas irregularidades anunciarem fenômenos além dos paradigmas científicos atuais? Às 16h23 UTC, de 2 de novembro de 2025, os registros de dados do instrumento Swift-UVOT da NASA registraram uma emissão persistente de radicais hidroxila da coma do 3I Atlas, indicando a liberação de vapor de água a taxas de aproximadamente 5,71028 moléculas por segundo. Essa taxa representa um aumento de 40 vezes em comparação com o mesmo período um mês antes, excedendo em muito a escala de sublimação típica esperada da física cometária padrão perto do periélio. Notavelmente, as observações das missões SOHO e Estéreo corroboram essa anomalia de liberação de água, mas simultaneamente relatam uma ausência conspícua da tradicional cauda empoeirada esperada em tais níveis de atividade. A morfologia padrão dos cometas prevê que os gases sublimados arrastem partículas de poeira significativas, criando caudas observáveis que se estendem por milhões de quilômetros. A ausência de poeira no 3I Atlas desafia esses modelos, sugerindo uma diferença intrínseca na composição, com um reservatório de poeira notavelmente esgotado, ou um processo superficial ou interno que restringe a ejeção de poeira. O aumento explosivo do brilho poucos dias após o periélio, sem fenômenos de poeira acompanhantes, se afasta dos modelos baseados nos cometas do Sistema Solar, enfatizando uma estrutura interna potencialmente única. Dados espectrais adicionais revelam emissões flutuantes de moléculas de C2 e cianogênio, substâncias comumente associadas a gelos orgânicos. As assinaturas químicas flutuantes, combinadas com mudanças abruptas de brilho sincronizadas com picos de velocidade, excedendo incrementos de 1.200 metros por segundo, ressaltam um mecanismo interno ativo que influencia tanto a liberação de massa quanto a dinâmica rotacional. Essa relação contraria as expectativas de modulação uniforme do brilho impulsionada pela rotação, apontando para eventos episódicos de liberação de gases provavelmente ligados a heterogeneidades estruturais internas. O acesso à telemetria correspondente sofreu anomalias de atraso notáveis. Ao contrário do protocolo de latência máxima de dados de 12 horas estabelecido por todas as principais agências espaciais para corpos próximos ao Sol, os dados radiométricos e espectrais do 3I Atlas permaneceram inacessíveis por 72 horas após o evento. As declarações oficiais citaram uma calibração prolongada, mas os registros técnicos internos indicavam um desempenho nominal do instrumento. Este embargo prolongado coincidiu com as fases de anomalia máxima do cometa, levantando questões sobre a retenção intencional de dados e se o atraso foi para permitir a revisão de características inexplicáveis. Simultaneamente, a ESA confirmou a criação do grupo PHIBE, um consórcio classificado encarregado da monitorização e controlo de dados do 3I Atlas.
A composição deste grupo não foi divulgada e as alterações no nível de acesso aos dados impediram muitos investigadores acadêmicos, transformando os protocolos públicos numa hierarquia de informação rigidamente controlada. A transparência institucional é prejudicada, restringindo a validação externa e um escrutínio científico mais amplo. Como é que esta extraordinária mudança de governação se alinha com as normas científicas internacionais? Os dados de radar do Sistema Espacial recém-comissionado da JAXA detetaram irregularidades no momento angular inconsistentes com modelos simétricos de desgaseificação. Oscilações rotacionais menores, mas mensuráveis, não refletidas nas impressões públicas da trajetória da NASA, sinalizam uma potencial redistribuição de massa dentro do núcleo ou efeitos de torque extrínsecos. Dados esses contrastes, porque esses dados cruciais são obscurecidos e não reconciliados com a narrativa pública? As evidências agregadas apoiam fortemente um modelo em que o 3I Atlas abriga um núcleo em camadas ou estruturalmente complexo, com processos internos ativos que impulsionam mudanças acopladas de brilho e velocidade. Sua assinatura radiante única e ausência de poeira, juntamente com a divulgação tardia e restrita de dados e inconsistências na comunicação entre agências, sugerem um possível controle de informações ou ofuscação preventiva. Isso aponta para fenômenos físicos desconhecidos ou uma origem projetada? Quão confiáveis são os modelos cometários atuais quando aplicados a objetos interestelares que apresentam tais desvios? O iminente desaparecimento do 3I Atlas do alcance observacional enfatiza a necessidade urgente de coleta contínua de dados e transparência. A opacidade institucional diante dessas anomalias gera dúvidas e exige mais investigações para decifrar a verdadeira natureza desse visitante.